Estamos com mais um módulo aqui de administração em perspectiva e nesse módulo vamos continuar falando sobre as funções do administrador, né? Já que passamos lá pelo planejamento, pela organização e agora estamos falando a respeito da direção. E aí vimos no módulo anterior sobre um estudo muito interessante de Douglas McGregor, que falava sobre a teoria X e a teoria Y, né? Sobre o comportamento das pessoas dentro de uma organização. E aí, naturalmente, que tudo isso aqui vai impactar, e também, dependendo do tipo da organização, na maneira, né, no sistema de administração, como que vai ser administrado todos esses colaboradores, os funcionários, como que eles vão ser coordenados e como que eles vão ser dirigidos, né, dentro de uma organização. Então, vamos conhecer nesse módulo os sistemas de administração. E todos esses sistemas de administração tem um estudo do professor de Sociologia e Psicologia de Michigan, Hans Likert, que ele estudou e definiu, né, que existem 4 sistemas de administração. O sistema 1, que é o considerado autoritário e coercitivo, ele tem como suas características, dentro do processo decisório, ser totalmente centralizado. Então, o que é o autoritário coercitivo? Ele vem de cima para baixo. E lá de cima na cúpula é que decide tudo, que define tudo e que todas as decisões acabam sendo sempre feitas dentro da cúpula da administração. E, consequentemente, os sistemas de comunicação eles acabam sendo extremamente precários, né? Porque todas as comunicações elas só vão na descendente, quer dizer, vem lá de cima para baixo. Não existe um processo de comunicação de baixo para cima. Então, todas as decisões e toda a comunicação vem de cima para baixo. As relações interpessoais também praticamente não existem, essa organização informal, né? Inclusive isso aqui lá da teoria das relações humanas, aqueles grupos informais, isso aí dentro de um sistema autoritário e coercitivo, ele também é vedado, né? E os cargos acabam confinando as pessoas elas só trabalham dentro dos seus cargos, sem comunicação e sem organização com os demais cargos. E os sistemas de recompensa e punições dentro do autoritário e coercitivo, as punições elas ocorrem tanto em termos de salário, em termos de dispensa, em termos de advertência, e tudo tem que ser feito em obediência aos regulamentos internos existentes dentro da empresa. Então não existem as chamadas recompensas sociais, né? O que existe é sim as punições para o não cumprimento das obrigações dentro da organização e o não cumprimento dos regulamentos internos impostos lá de cima para baixo. Então, autoritário coercitivo, ele geralmente é utilizado em empresas de grande porte, com um número elevado de mão de obra, dentro, por exemplo, numa indústria onde nós temos uma grande quantidade de funcionários. Então, quer dizer, cada funcionário tem que fazer a sua função, basicamente, simplesmente fazer a sua função e obedecer a todos os regulamentos internos dentro da organização. Já o segundo sistema, que é o autoritário benevolente, que daí já é encontrado mais em indústrias, né, ou até empresas também de grande porte, onde existe já uma tecnologia mais avançada e empregada dentro da organização e, consequentemente, também uma mão de obra mais qualificada. Tá? Mesmo assim, o processo decisório ele acaba sendo sempre centralizado, mas ele permite alguma delegação. Existe alguma delegação ainda que vem de cima para baixo que possa ser tomadas decisões em níveis menores dentro da empresa. Os sistemas de comunicação continuam relativamente precários e prevalecendo sempre a comunicação descendente. Então, existe até um pouco de comunicação ascendente, de baixo para cima, mas geralmente as decisões vêm de cima para baixo. As relações interpessoais, que são os relacionamentos dentro da organização, eles já são tolerados com uma certa condescendência, né? E os sistemas de recompensa e punição é a utilização de punições disciplinares e também das recompensas salariais. Então, no caso do desempenho, no caso de tudo funcionar de acordo com aquilo que foi previsto, existe até as chamadas recompensas salariais, não existindo nesse caso aqui as chamadas recompensas sociais, né? Então, existem sim como recompensa essas recompensas salariais, mas também vão ser as punições disciplinares
para o caso da desobediência dos regulamentos internos dentro da organização. Então, esse é o sistema autoritário benevolente. E ainda, conforme Likert, daí nós temos o sistema 3, que é o sistema consultivo, né, o sistema da administração consultivo, onde todo o processo decisório ele permite a participação e também a delegação, né? Então, aqui a decisão não é totalmente centralizada, as decisões elas também podem ser tomadas nos níveis intermediários da organização, e os sistemas de comunicação também permite uma comunicação no sentido vertical, quer dizer, de cima para baixo, existe a comunicação tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, e também uma comunicação horizontal com os demais setores dentro da empresa. As relações interpessoais elas são facilitadas, né, pela cúpula, que permite, né, a chamada organização informal, a chamada a montagem de grupos informais também dentro da empresa. E os sistemas de recompensa são as recompensas materiais, que seriam as salariais, e também algumas recompensas sociais. O que são essas recompensas sociais? Justamente o elogio, o destaque, o destaque que a pessoa passa a ter perante a organização. Então também é permitido, né, que se tenham as chamadas recompensas sociais e não apenas as recompensas materiais. Esse sistema de administração ele é mais utilizado, por exemplo, para bancos ou até mesmo em algumas indústrias que também têm uma tecnologia, uma mão de obra mais qualificada. Então ele é usado mais também em empresas de grande porte, onde é necessário que também se tenham essas decisões no meio da cadeia escalar da empresa, no meio da sua hierarquia, que também existem esses processos de comunicação e que todo esse pessoal também dos níveis intermediários, que eles possam também participar dos processos de decisão dentro da organização. E, por fim, Likert também estudou, né, o sistema 4, que seria um sistema participativo dentro dos sistemas de administração, onde nesse sistema participativo todo o processo decisório é totalmente descentralizado, todas as decisões elas podem ocorrer em qualquer área do organograma da empresa, até e tudo isso é estimulado que essas decisões também ocorram em níveis inferiores da hierarquia da empresa. E os sistemas de comunicação da empresa acabam sendo extremamente eficientes e eles são fundamentais para o funcionamento da empresa, porque tudo que acontece nos demais níveis hierárquicos da empresa, eles são comunicados com a cúpula, e a cúpula também traz as suas comunicações para toda a cadeia escalar. Então existe toda uma troca de informações constante, de baixo para cima e de cima para baixo. E, consequentemente, as relações interpessoais elas acabam sendo bastante estimuladas, né, com os trabalhos em equipe, formações de grupos de trabalho, formação de equipes para participar de projetos e de ideias, né? Então, nós vamos ver uma organização extremamente participativa, onde todo mundo está inserido dentro de tudo aquilo que a empresa faz. E os sistemas de recompensa e punições, eles acabam tendo as chamadas recompensas sociais, que é o elogio, o destaque que as pessoas passam a ter dentro da organização, bem como as materiais, os bônus, aumentos salariais, as premiações. Então existe bastante estímulo também a essas recompensas materiais e sociais. E claro que também vão ter as punições, só que as punições nesse sistema participativo, as punições elas são definidas pela própria equipe, né? Então a própria equipe acaba punindo socialmente aqueles que não estão enquadrados dentro da mesma filosofia, dentro do mesmo objetivo. Então, os 4 sistemas que nós temos, onde podemos, só para finalizar, onde nós podemos ter esse sistema participativo. Vemos muito nas startups, que hoje são criadas, nas empresas de marketing, empresas de propaganda, e as empresas onde hoje se trabalha muito com as ideias, com a criatividade, com o processo de inovação, e para que se tenha todo esse processo de inovação, é necessário ter todo um sistema que seja extremamente participativo. Então são esses os 4 sistemas estudados, né, por Likert,
que é justamente o coercitivo, né, que é um sistema que vem de cima para baixo. Vamos ter, na sequência, o sistema autoritário benevolente, vamos ter também o consultivo e finalizando agora com o sistema participativo. Então, vejo que dentro da direção de uma empresa onde a gente vai mexer com as pessoas e vai trabalhar com as pessoas para que as pessoas possam fazer, então são diversos pontos que têm que ser abordados. Então, quando se fala em administrar uma empresa, na verdade você acaba administrando muito as pessoas. E aí, como que você vai trabalhar com essas pessoas? Então, aí para cada tipo de atividade, para cada tipo de empresa, então nós vamos ter um sistema, não que ele seja obrigatoriamente, tem que ser nessa linha. O que pode ter, existe umas trocas, né? Por exemplo, você ter uma empresa onde você usa alguma coisa do sistema autoritário e outra coisa do sistema benevolente, enfim, você vai fazendo a junção de acordo, porque cada empresa é uma empresa, cada atividade é uma atividade e aí cabe ao gestor, cabe ao diretor, cabe a quem conduz a empresa saber trabalhar com todas essas ferramentas. Então são diversas ferramentas que tem, diversos estudos que tem, e cada estudo ele vai servir para você adotar o sistema mais adequado ao tipo de atividade que você está, ao tipo de empresa onde você está, e aí você vai escolher qual é o modelo mais adequado para aquilo que você pretende realizar.